elas fizeram e como foi que elas fizeram todas essas atividades. Então, aqui nesse momento, vão ser dois momentos distintos. Primeiro, a oficina de produção de chá, e depois as apresentações do que as crianças fazem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Marcos, eu sou estudante de farmácia da Universidade de Brasília. Eu venho desde o início da minha graduação. Eu era desse projeto Quintal da Saúde, ele acabou findando. A minha professora orientadora é a professora Silvia, da homeopatia, entre outros, que é o laboratório lá de produtos naturais. Então, a gente vem desenvolvendo essa pesquisa desde o início da minha graduação sobre plantas medicinais e também a forma de plantá-las, né? Então eu venho desde o início também estudando no campo a melhor forma de plantio. Hoje eu estudo agrofloresta, que é o que eu acredito. Eu trago aqui para a escola e a gente consegue desenvolver muito bem aí essa questão da sustentabilidade, educação ambiental e também promoção da saúde através do uso das plantas, né? Dos fitoterápicos, dessas aulas. E aí, como a gente já vem trabalhando, uma das oficinas que a gente realiza é a oficina de chá, porque existe muito comum a forma errada de fazer o chá. Muitas das pessoas, elas pegam, colocam água fria, pega a planta, coloca dentro e deixa lá na água. Não é assim? As meninas e o pessoal já aprenderam. Esse método é um método que a gente chamou, os meninos vão lembrar, chama de decocção. Vocês lembram, né? Sim. A decocção a gente fez de uma raiz. A raiz foi o gengibre. Por quê? Porque quando a gente aquece muito tempo, algumas substâncias elas não são resistentes a esse tempo de calor. Quais são essas que não são resistentes? Geralmente são folhas, são flores, né? Algumas florezinhas mais frágeis, essa folha aqui que é bem mais frágil. Se a gente colocar na água durante muito tempo, a gente perde esses compostos. Então, capim santo também não é interessante fazer assim. É interessante fazer, e aí você aquece a água fria, junto com a planta, tampa e deixa ela lá aquecendo durante um tempão. Que raiz? Você vai fazer a raiz ou tá? A parte usada que seja a raiz. Pode ser o açafrão, que é a raiz, pode ser o gengibre, pode ser algumas cascas também. É uma planta indicada para insônia e cansaço, para induzir o sono, né? Macela, que é uma flor do cerrado. Depois vocês podem ficar à vontade de ver aqui mais de perto. Eu posso passar para ler para vocês elas já secas. Deu para entender a razão pela qual nós não podemos fazer aquecendo a água junto, porque a gente acaba perdendo bastante princípio ativo e compostos, que é o que a gente quer extrair na água. Se a gente deixar lá, a gente está perdendo. Vai ser uma água saborizada, praticamente. Não vai poder conter todos os princípios que a gente quer. Então, eu estou trazendo aqui a forma, a quantidade desses compostos, beleza? Então, o que acontece? É indicado que a gente aqueça a água numa panela inox. Tem que tomar esse cuidado, porque se a gente aquecer qualquer panela, a água no aquecimento gera uma reação química lá com os metais e libera metais tóxicos na água, por conta do aquecimento. Então a gente vai ter metais indesejáveis na nossa bebida, por conta apenas de tomar cuidado com onde nós estamos aquecendo a água. Tem pessoas que dizem, não dá nada, não sei o quê. Ok, ao longo de 10 anos, 15 anos, talvez possa trazer uma corrupção para você. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. A questão de onde aquecer a água. Eu trouxe esse exemplo, mas a gente pode aquecer a água também, como eu trouxe, que ela vinha, e aí ela vai aquecendo, já deixa a água fresquinha. Entre hoje, para a gente fazer o chá, uma planta que a gente usou com os meninos. Hibisco. Qual foi? Hibisco. Hibisco. E como é que era o chá do hibisco? Vocês podem falar um pouco? Quem gostou e quem do chá de hibisco da gente? Assim, a gente não ferve a planta junto da água. A gente espera a água entrar em ebulição, aí a gente vem, pega o material da planta, coloca num recipiente adequado. Eu vou usar esse bulizinho aqui, ele é inox também, feito para aquecer a água, que aí ele já naturalmente faz essa peneiração, né, desses produtos. A gente pode usar a peneira
para poder fazer esse trabalho também. Que é a mesma coisa que tem no chazinho de saquinho, né? Ele é mais ou menos uma peneira. A gente deixa lá, tem que tampar também, e aí depois a gente retira. Depois de aproximadamente 5 ou 7 minutos. Cada planta vai ter a sua especificação, mas pode acreditar que de 5 a 10 minutos a gente tem uma extração completa aí desses nossos compostos. Aqui eu trouxe como, por exemplo, algumas das ervas medicinais que a gente tem cultivado desde o ano passado. Qual é a planta que plantou? Melissa. Qual foi a sua? O mesmo grupo que a Agatha, a Melissa. Melissa também, né? A Melissa, o mungu é a mesma composição? Não, ó, a Melissa é essa planta aqui, rastreira, parece um hortelã. O mungu, ela é uma árvore, ela cresce, tem um tronco grande, e a parte usada dele é a casca, por isso que é aquele fiapinho, né? O que acontece é que existe muita manipulação por conta das duas plantas serem indicadas para insônia, para energia. Utilizam essa folha seca junto com a casca e aí faz ou um chá ou também um manipulado, que é um comprimido, uma cápsula. Eles são duas plantas diferentes. Uma é a Eritrina mungu e essa aqui é a Melissa officinata. Pode usar eles juntos? Pode, é uma sinergia. Uma ajuda a outra a fazer esse efeito de indução. É um relaxante. Exatamente, relaxante, induz ao sono, é calmante, insônia leve, né? Acaba que insônias muito fortes, ele não vai ter um efeito tão grande, mas uma insônia leve, para induzir o sono, perfeito, para acalmar, É melhor usar esse medicamento também. Então é melhor utilizar ou o mel, ou então não utilizar nada. O açúcar ele é contraindicado na utilização de fazer os chás. Pedreira também. Todas essas ervas foram plantadas e cuidadas por esse trabalho aí dos meninos desde o ano passado, né, do final do ano passado, em novembro. Aqui a gente tem também manjericão. Eu vou passar para vocês um pedacinho. Aí vocês vão sentindo o aroma e passa para o lado, beleza? Para vocês poderem. E todos esses aromas é o que a gente traz só para mim. Então eu pego, coloco um pouco da planta aqui. A quantidade é assim. Eu estou fazendo de olho, mas seria uma colher de suco. Se a gente vai fazer da erva assim, eu acabei de colher ali mais cedo. Se a gente vai usar a erva verde, a gente utiliza a proporção do dobro. Então a gente coloca 2 colheres. Por quê? Como ela ainda não foi desidratada, perdeu água, ela não perdeu peso nem tamanho. Então a gente compensa essa questão aí com o dobro. Se a gente for fazer então de uma erva verde, né? Se tampar, a gente vai perder tudo isso. O vapor vai evaporar, vai sair tudo. Então esses compostos eles vão evaporar, vai bater na tampa, vai Queria muito. começando a entrar aí. A gente Ficar aquele. para esses vapores para a atmosfera, né? Alguém quer? Não é vontade de colher. Até quanto tempo a gente tem que botar 2 colheres? Então, aí, essa aqui já não está murchando tanto. Agora o bolo já começou também. A Melissa já sentiu bastante, ó. A planta, assim que a gente colhe, ela começa muito o gripado. processo Minha mãe de fez um chá de bolo. decomposição dela. Ela vai começar a perder água, vai começar micro-organismos a entrar nela, fazer o processo de decomposição. E aí, por isso que a gente seca. Porque quando a gente seca, a gente consegue manter ela mais tempo. Tá vendo como tem mais tempo aqui ela? Porque eu sequei. O que eu fiz? Eu tirei a água, eu dessequei, eu fiz a secagem dela. Quando eu faço a secagem, eu retiro a água e aí eu impeço durante o tempo o processo de decomposição. Eu consigo atrapalhar um pouco esse processo e manter mais tempo a minha erva para eu poder fazer. E aí eu uso ela seca na proporção de uma colher. Então, depende da planta. Podem ter plantas que em 2, 3 dias você ainda pode usar, mas no 4º dia ela começou a fungar, já não pode mais. Por isso que a gente faz o processo de secagem, que é um dos processos novos. Para secar, existem algumas maneiras. Eu posso usar a secagem das flores da lavanda. Só para demonstrar. A gente pode retirar as flores da lavanda, pegar um saquinho de papel, tipo crocante, sabe? Meio que quebrando. Quando ela estiver nesse momento, a gente secou. E aí a gente tem ela durante mais tempo. E aí tem
secagem por meio de uma secadora, de uma estufa, ou uma estufa de sol. Aí são várias as maneiras, beleza? Então acredito que o nosso chá aqui já está começando. Pode falar. 20 planos para fazer o chá? Pois é, aí é natural que não faz mal. As plantas, elas têm compostos químicos, pode gerar alguma interação. Por exemplo, o boldo ele é contraindicado para quem tem cálculo renal. Quem tem pedra no rins não pode tomar chá de boldo, vai piorar a situação do cálculo renal dela. Então, respondendo minha professora, a gente não pode fazer essa mistura de qualquer planta, sair misturando um monte de coisa, achando que isso vai fazer bem. Como o nosso amigo falou, com a melissa. Existe um estudo que os cientistas fazem para saber qual é o tipo do cálculo. Quando for assim, beleza. Quando não for, não pode. Vai acabar porque a gente pode ter interações umas com as outras e aí pode danificar. Então agora a gente vai... Pois é, aí sim, acontece muita coisa, a gente pode fazer, porque a gente já tem um estudo aí referente a isso. Agora, a que a gente não conhece, a gente vai ter que ensinar, não pode. Mas essas são muito gostosas, inclusive, pode sim. Gengibre com erva cidreira fica muito bom também. Pega lá, Thiago. Continua pra gente servir esse chá, tá bom? Quem mais aqui? Ele é indicado. Vai querer Ele é do almoço, fazer esse processo de secagem. Ele é muito indicado também. A diferença entre eles não muda muito porque ela tem água. Quando ela está seca, ele não mudou tanto também, mas aqui a gente vê a folha dele para maratona, a pisão. Aqui também o hortelã. Olha como é que o hortelã vem. Parece até mesmo que ele está até tipo quebradinho, né? Porque justamente ele foi quebrando a folha. A folha do hortelã é mais ou menos desse jeito. Olha a diferença. Então é por isso. Raiz também não é Pessoal, obrigado, viu? Vocês gostaram? Mais alguma dúvida? É isso aí, muito obrigado. Finalizando a nossa atividade. Agora os apresentamentos já, que é só amiga folhas de gentileza, gera gentileza e passem, ouçam o relato das crianças, como foi essa atividade, como elas desenvolveram, como foi participar dessas atividades. Tá bom? Podem ficar à vontade agora ouvindo.
vai encontrar